Olá, de volta, sexto ano, para o nossa correção da terceira atividade. Ainda estamos falando de células. Eu mandei para vocês o mesmo capítulo da atividade anterior, que era para montar a célulazinha, e nesse aqui então é para fazer a leitura do capítulo, né, que tá aqui, o capítulo 13, que eu mandei para vocês, e responder as questões que estão aqui nessa página. São 6 questõezinhas, né? Então, vamos lá para elas. Corrigindo aqui a primeira questão. Identifique algumas características básicas que podem ser encontradas em todas as células que compõem os seres vivos. Então, o que existe em toda célula, em todo ser vivo? São 4 coisinhas básicas. Primeiro, a membrana plasmática, para separar o que está dentro do que está fora, né? Tipo a nossa pele, por exemplo, e controlar o que entra e o que sai. A segunda coisa é o citoplasma, que é aquele líquido meio gelatinoso onde as outras coisas estão mergulhadas. A terceira coisa é o material genético, que é o código que vai dizer as características daquele ser vivo. E a quarta coisa são os ribossomos, que são minúsculos, mas muito importantes, porque são eles que produzem as proteínas. Então, tem que ter essas 4 coisas. Todos os tipos celulares têm essas 4 coisas no mínimo, pelo menos. Se tiver faltando uma delas, não é célula, não é ser vivo, tá bom? Então é isso. A resposta de vocês, né? Ele perguntou aqui, identifique algumas características básicas que podem ser encontradas em todas as células que compõem os seres vivos. Então, só citar esses 4, né? A membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Acabou aqui. Questão número 2. Em relação ao tipo de célula, então o tipo de célula, lembra lá nas páginas anteriores, uma das primeiras coisas que falava era o tipo de célula, que é procarionte ou eucarionte. Em relação ao tipo de célula, como podemos classificar uma bactéria e um mosquito? Explique sua resposta, né? Então, uma bactéria é um organismo bastante simples e se eu olhar ele no microscópio, o material genético dele, né, da bactéria, o DNA, tá solto pela célula. Isso é uma célula procarionte. Então, procarionte e eucarionte, qual que é a diferença? O procarionte não tem núcleo e o eucarionte tem. Então, a bactéria é procarionte porque ela não tem núcleo. E as células do mosquito são células eucariontes porque elas têm núcleo. O DNA está guardado dentro deste núcleo, ok? Então é isso. O tipo de célula é na bactéria procarionte, no mosquito eucarionte. E a explicação é na bactéria procarionte porque, né, não tem núcleo e no mosquito é eucarionte porque tem núcleo. Questão número 3. Suponha que você seja um médico e que em poucos dias receba muitos pacientes reclamando de cólicas intestinais e diarreia. Cólica intestinal é aquela dor de barriga super forte e difícil, né, de aguentar. Ao serem retiradas amostras para análise, então teve que fazer um exame de fezes, né, levar para o laboratório, olhar no microscópio, aquela coisa, né? Então, ao serem retiradas a amostra para análise, é detectado um organismo unicelular, uma célulazinha só, que tem um núcleo individualizado, mas poucas estruturas membranosas no citoplasma. Tô enrolando a língua aqui. Mas poucas estruturas membranosas no citoplasma. Para tratar esses pacientes, você receitaria um remédio contra organismos procariontes ou eucariontes? Justifique sua resposta. De novo, eu tenho que saber qual a diferença de procarionte para eucarionte. Não importa que ele tenha falado que tenha poucas organelas membranosas. O que importa é se tem núcleo ou não. Procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. E aqui ele disse que é um organismo unicelular que tem um núcleo individualizado. Então, que remédio eu receitaria? Receitaria um remédio contra eucariontes. Por quê? Porque esse organismo tem núcleo, então ele é eucarionte. É isso, né? Só isso. Remédio para eucarionte, porque o organismo tem núcleo, então ele é eucarionte. Vamos para 4. A 4, observe o terrário abaixo. Aí tem um terrário. Olha só que bonitinho. O terrário é um pote. Dentro do pote tem pedrinhas. Aí tem camadas diferentes de solo. Uma plantinha, um insetinho. E está tampado. Eu quero muito fazer terrário com vocês, gente. Eu adoro fazer terrário. É lindo. Eu gosto de mexer com terra. Eu gosto de mexer com planta, né? Aí eu queria muito fazer terrário com vocês. Mas por enquanto a gente vai só observar o desenho do terrário. Então, letra A, né? Tem 2 letrinhas esse aqui.
Esse terrário pode ser considerado um ecossistema? Justifique sua resposta. O que é um ecossistema, né? Aqui está uma pergunta, né, já sobre os níveis de organização biológica, né, que tem aí nas 2 últimas páginas do capítulo de vocês, né, que era lá, as células se juntam para formar tecidos, os tecidos se juntam e formam órgãos, os órgãos se juntam e formam sistemas, os sistemas se juntam e formam o organismo. E aí, os organismos da mesma espécie juntos formam uma população. As populações de organismos de espécies diferentes no mesmo lugar formam uma comunidade, né? Tudo junto, né? As espécies de bichos, as espécies de plantas, as espécies de fungos, as espécies de bactérias são a comunidade do local. E as comunidades, junto com a parte não viva, é o ecossistema. E todos os ecossistemas do mundo são a biosfera. Então, é um ecossistema? Sim. Por quê? Porque eu tenho os fatores vivos, né? A planta, que é uma espécie, o inseto, que é outra espécie. Então, a planta mais o inseto é uma comunidade. E eu tenho os fatores não vivos. Eu tenho solo, eu tenho água nesse solo que a plantinha está usando, aí evapora, volta para o solo, né? Faz um ciclo da água. Eu tenho o ar que tá, né? Tá tampado, mas o ar tá reciclando. Por quê? Porque a planta pega o gás carbônico, faz fotossíntese, devolve oxigênio, né? Então, sim, é um ecossistema, porque eu tenho fatores vivos, que é a planta e o bichinho, e eu tenho fatores não vivos, que é o solo e o ar. E eles estão interagindo, né? O bichinho tem que comer de algum lugar, a planta está fazendo fotossíntese, está puxando os nutrientes do solo, então tem interação, né? Então, sim, é um ecossistema. B. O que acontecerá com o inseto dentro do pote após alguns dias? Justifique sua resposta. Bom, aí depende. Esse inseto pode sobreviver. Por quê? Porque existe água, né, que tá no solo e aí evapora e aí depois condensa de novo, vira água de novo, volta pro solo, o bichinho pode beber e a planta tá fazendo fotossíntese, então ele está fornecendo oxigênio que o bichinho precisa, então ele não vai morrer por causa disso. Então o bichinho pode sobreviver. O que vai dizer se ele vai sobreviver ou não, né? Se tem coisa suficiente para ele comer. Por exemplo, se ele come coisinhas do solo e é suficiente para ele por bastante tempo e vai reciclar, vai cair folhinha seca da planta e vai virar mais nutriente e ele vai ter o que comer, então ele sobrevive. Se ele come a plantinha, mas a plantinha cresce rápido o suficiente para repor, aí ele sobrevive, né? Agora, se ele come a plantinha rápido demais, ou se ele come as coisas do solo rápido demais, ou se ele comeria outra coisa que não tá no pote, aí ele vai morrer, né? Então depende. Agora, uma hora ou outra ele vai morrer de velho, né? Então mesmo que ele sobreviva, pode acabar um dia não tendo mais inseto no pote, porque esse inseto vai ficar velho, se ele tá sozinho, não tem outro inseto para continuar, né? Aí, a hora que ele morrer de velhinho, acabou o inseto no pote, tá? Então, são essas coisas que vocês poderiam raciocinar. Então, tem bastante coisa para pensar. Se isso ia acontecer aquilo, se isso ia acontecer aquilo, né? Tem várias coisas para pensar, mas sim, o inseto pode sobreviver mesmo no pote fechado. Mas precisa ter planta. Se não tiver planta, aí não sobrevive nada, ok? A planta é essencial. Então, da questão número 4, é isso. Nossa, falei questão que nem antigamente. Antigamente eles falavam questão, sabia? Vamos lá. Questão número 5, então, a penúltima. Leia o texto e responda a questão. Então, a gente tem uma fotinho aqui, né, dessa plantinha, que é uma bromélia, e tem uma pocinha d'água no meio das folhinhas dela. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. O texto diz o seguinte: bromélias armazenam águas da chuva entre suas folhas, que no conjunto formam uma espécie de tanque. Nessa água, muitos insetos, até mesmo pererecas, depositam seus ovos. Desses ovos, surgem larvas que se alimentam de micro-organismos ou de substâncias dissolvidas na água como minerais. Essas larvas também servem de alimento para outros animais. Assim, dentro das bromélias ou em suas imediações é ao redor dela, perto dela ali, né? Dentro da bromélia ou em suas imediações, vivem muitos seres vivos como libélulas, mosquitos, aranhas, sapos, pererecas, aves, morcegos e serpentes. Olha quanta coisa, né? Desde bichinho minúsculo até morcego, serpente, aves, né? Aí tem um pontinho aqui que é a pergunta em si, então esse foi o texto.
As bromélias e os animais que a visitam formam uma população, uma comunidade ou um ecossistema? Justifique. Bom, então vamos voltar lá no texto. O que é população? População são vários organismos da mesma espécie vivendo juntos no mesmo local, interagindo entre si. O texto aqui, né, ele fala as bromélias e os animais que a visitam. A bromélia e os animais que a visitam. Então, eles são da mesma espécie? Não, né? A bromélia é uma planta, aí tem perereca, tem mosquito, tem aí aranha, sapo, morcego, cada um de uma espécie totalmente diferente, né? Então, não é uma população. É uma comunidade? O que é uma comunidade? Uma comunidade são organismos de várias espécies convivendo junto, interagindo entre si. Acontece isso aqui? Sim, né? Então eu tenho várias espécies, que nem eu acabei de falar, né? A bromélia, que é uma planta, ou os micro-organismos da água, e eles estão interagindo? Estão, porque a perereca e os mosquitos, eles vão lá e usam a água da bromélia para depositar os ovos, eles comem os micro-organismos que estão dentro dessa água, os outros animais que estão em volta, aí as libélulas, as aranhas, os sapos, se alimentam desses bichinhos que estão aí dentro, então estão todos interagindo ali, né? Um para botar o ovo, outro para se alimentar, né, e tal. Então estão todos interagindo. São várias espécies de seres vivos, né? Nem todos animais, tem a bromélia, que é a planta, também está no meio da comunidade, né? Então várias espécies de seres vivos que estão interagindo entre si, então é uma comunidade, né? O outro que ele falava aqui era ecossistema. Não é um ecossistema porque ele não está considerando... Desculpa, gente, menti. É um ecossistema. Sabe por quê? Porque tudo isso, todas essas interações só acontecem porque tem quem? A água empoçada na bromélia. E a água não é, né? Não é um ser vivo. A água é o fator não vivo. O ecossistema inclui o fator não vivo, né? Então, toda essa interação só acontece porque a água empoçou na bromélia. Então, a água também está inclusa aí. É um ecossistema porque tem o fator não vivo aí da água. Beleza? Então, essa toda é a justificativa, né? São várias espécies de seres vivos diferentes que tem aí a água, né? Precisa da água para ter toda essa interação e eles interagem entre si. Então é um ecossistema. Então, gente, se a gente só lembrou dos seres vivos, a gente vai falar que é uma comunidade, né? Só que aí a gente lembra, nada disso acontece se não fosse essa água empoçada na bromélia, né? Por isso que eu estou considerando um ecossistema. Última questão dessa atividade. Ufa, né? Já estava ficando comprido demais. Considere as seguintes perguntas feitas para identificar um organismo hipotético. Eu tenho um organismo, não sei qual é, né? E aí eu tenho várias perguntas aqui. A primeira pergunta: apresenta membrana plasmática e ribossomo? A B: o material genético está localizado dentro do núcleo? C: é um organismo unicelular? D: é um organismo pluricelular, com muitas células? A E: tem mitocôndria no citoplasma? E aí a pergunta é: indique quais dessas perguntas são primordiais para diferenciar um organismo procarionte de um organismo eucarionte. Justifique sua resposta. Primordial, qual é a principal diferença entre o eucarionte e o procarionte? Igualzinho lá na 2 e na 3, né? Núcleo, se tem núcleo, né? Então, quais que falam sobre núcleo? A letra A pergunta se tem membrana plasmática e ribossomo. Toda célula tem esses dois, né? Lembrando lá da questão 1, toda célula tem esses dois. Então essa pergunta aí não faz o menor sentido para saber se é procarionte ou eucarionte. Se é unicelular ou se é pluricelular, né? Tem unicelular que é procarionte, tem unicelular que é eucarionte, né? Então, naquelas... Tem mitocôndria no citoplasma? Bom, a mitocôndria já é uma organela membranosa, né? Então, só tem organela membranosa em eucarionte, né? Então, ela até pode entrar. Então, mas a primordial mesmo é se o material genético está localizado dentro do núcleo, que é a B. E aí, eu poderia colocar se tem mitocôndria no citoplasma, né? Aí... porque a organela membranosa só aparece na eucarionte. Então, posso colocar a B e a E,
ok? É isso dessa atividade, ok? Vamos agora para a última atividade do bimestre no próximo vídeo. Até já!